A gente não pode fugir daquela ideia que doença crônica é multifatorial. Não tem doença crônica de causa única, né? Doença de causa única é doença infecciosa, antiviral, bacteriana, parasitária. Qualquer doença que a gente lide, seja doença neurodegenerativa, seja doença hormonal, autoimune, é doença multifatorial. E dois fatores estão sempre presentes: oxidação e inflamação. Então, nós temos que saber lidar com isso, né? Então, a fonte principal desse estresse oxidativo é a mitocôndria. A mitocôndria é o lugar da célula que mais gera radical livre, do oxigênio, né? E ela, então, ela é banhada de antioxidantes, a mitocôndria. Então, ela tem lá a glutationa, tem a supraesmutase, a sódio, tem a coenzima Q10, que é uma tremenda antioxidante, e talvez a mais importante de todas, não enzimáticas, que enzimática é a glutationa, é a melatonina. A melatonina que é sintetizada na própria mitocôndria. A própria mitocôndria gera melatonina. Portanto, a melatonina é sintetizada em toda a célula que tem mitocôndria, no organismo inteiro. E ela é muito esquecida. A melatonina é muito usada para insônia, o que é uma perda de tempo. Ela deve ser utilizada muito mais, ela é subutilizada. Então, a gente vê no slide aqui a importância da melatonina como um fator antioxidante. Mas existem outras fontes de radicais livres que nós lidamos no dia a dia no consultório, nas pacientes, que é o ácido úrico, que uma parte do ácido úrico do nosso corpo vem da degradação do ATP. Então, uma degradação do ATP excessiva, que é uma disfunção mitocondrial, quer dizer, a mitocôndria disfuncional que está ou oxidada, ou inflamada, ou atacada por inseticidas, por metais pesados, chumbo, mercúrio, isso paralisa a cadeia respiratória e aumenta a síndrome de radicais livres e, consequentemente, a maior degradação de ATP. Uma das fontes, uma das causas da perda do ATP, ele vira ADP, depois da AMP, é a formação do ácido úrico. Isso é fisiologia. Então, quando o ATP é degradado, né, esse nucleotídeo é degradado, ele vira ácido úrico. E a enzima que faz essa degradação é a xantina oxidase. Então, ela gera radical livre do oxigênio. Então, o paciente com ácido úrico elevado, não temos que nos preocupar apenas com a questão da gota, né, que é uma doença estabelecida. Temos que nos preocupar que esse paciente está gerando radical livre, né? Ele está com um processo oxidativo. E com isso, hoje, aterosclerose, hipertensão, doença renal crônica e por aí vai, cursa com disfunção do ácido úrico. E é um fator marcador agravante desse processo. Então, num trabalho recente aqui em 2020, mostrando, né, o risco do início de uma doença cardiovascular baseado em ácido úrico. Então, muito longe apenas de colesterol, de LDL, de LPA. O ácido úrico é um fator crucial, deve ser medido. E o ácido úrico acima de 4,9 já é um marcador que nós devemos observar e cuidar desse ácido úrico. Então, a primeira coisa para o ácido úrico, otimizar a mitocôndria, quer dizer, fazer tratamento antioxidante, incrementar a mitocôndria, às vezes usar uma L-carnitina, uma creatina, melatonina, quer dizer, otimizar a mitocôndria para que reduza a degradação do ATP, consequentemente reduzindo o ácido úrico. Você não vai usar uma droga que reduz ácido úrico, como se usa em gota, tipo Ziloric. Você pode usar o que poderia reduzir o ácido úrico? Antioxidação de vitamina C, vitamina D pode abaixar o ácido úrico, estrogênio, então é um fator também na mulher na menopausa, ela também faz mais doença cardiovascular, também por isso, né? Caseína, lactobumina, então são fatores importantes que atuam como antioxidante. Nós sabemos que o estrogênio é um potente antioxidante. Então, na mulher na menopausa, ela aumenta o risco de doença cardiovascular também por disfunção mitocondrial, por disfunção do ácido úrico. Vemos aqui, nesse slide, um trabalho mostrando como é que a vitamina D pode corrigir o ácido úrico. A vitamina D ela tem múltiplas funções, cada dia descobre uma. Ela tem um potencial antioxidante, não é direto, é indireto.
né? Ela não varre necessariamente o radical livre, mas a presença dela, ela é anti-inflamatória, ela é imunoestabilizadora e tem uma função em cima do ácido úrico. Então, manter níveis de vitamina D, e como eu tenho falado sempre, não com o valor plasmático, o valor do PTH. Botar o PTH para 25, para 30. Aí você está otimizando a vitamina D, falando, essa vitamina D do paciente, 30, 40 nanogramas, 50, o que for, está suficiente porque o PTH está no terço inferior da normalidade. Isso é muito individual, depende lá do VDR, do receptor VDR, do receptor RXR. Então, você não pode olhar só o plasma para avaliar. A oxidação hoje está marcadamente ligada à doença neurodegenerativa, como o Alzheimer, o Parkinson, a ELA, e também nas doenças psiquiátricas, que hoje também estão catalogadas como doenças que incorporam o conceito de neuroinflamação. A neuroinflamação vai atrapalhar a acetilcolina, vai atrapalhar o glutamato, vai atrapalhar a dopamina, serotonina, NOR e GABA. Então, transtorno de ansiedade, transtorno de depressivos do humor, tem que avaliar se o paciente tem neuroinflamação, ou se tem oxidação, tem que avaliar. Eu vejo muitos colegas que não pedem os exames. Eles tratam o paciente com formas antioxidantes, dão cúrcuma, dão resveratrol, mas cadê a aferição da oxidação da inflamação? Muitas vezes não tem, fica no escuro e não pode. Nós temos que tratar a oxidação como se trata hipotiroidismo. Você pede o TSH. Você não pode tratar um diabetes sem via glicose e nem uma glicada. Então, é fundamental avaliar o paciente e ver qual o tamanho do seu tratamento, qual a intensidade do seu tratamento. Então, a gente vê aqui, um exemplo claro, esse trabalho publicado em 2021, avaliou o malonil de aldeído. Eu vou falar dele mais tarde, que é o marcador de oxidação. Então, reparem bem, o valor dele aqui no Brasil é outra marca, é até 4. Mas aqui utilizou o micromol. Então, se é um jovem, olha, valor baixo, o jovem não tem oxidação, ou tem menos. Olha o adulto, como é que já sobe, para 1,25. Olha o velho, sem doença. Você imagina agora um velho, né, não frágil, NF, tá? 2,19. Olha o velho frágil, já subiu. Olha o, aliás, pré-frágil. Olha o velho frágil. O malonil está bem maior. Bom, vamos ver os doentes. Olha o DPOC, o diabético, o cirrótico, olha o Alzheimer. 7,41 de MDA. Está totalmente oxidado. Então, enquanto você não abaixar esse módulo de aldeído, vai estar morrendo o neurônio por oxidação. E quanto mais beta-amiloide é depositada, mais oxidação acontece. A beta-amiloide depositada fora do neurônio, ela incrementa o estresse oxidativo. Então, repara como a importância de você avaliar um exame para saber o que você vai, como você vai tratar esse paciente. Esse trabalho aqui no caso de 2021, ele avaliou esquizofrênicos e deprimidos, através de um outro exame, que é o 8-hidroxideguanosina, que está chegando no Brasil, esse exame da urina. Né? É um ataque do radical livre sobre a base guanina do DNA. Repare, então, nos pacientes esquizofrênicos, nos pacientes deprimidos, a o estresse oxidativo. Então, o que a gente sabe, né, é que paciente oxidado responde mal ao antidepressivo. Então, isso é um trabalho publicado há 20 anos atrás. Então, veio um trabalho com esse citalopram. Então, os pacientes com PCR elevada não responderam ao citalopram. Então, repara bem, então, um terço dos pacientes não responde ao antidepressivo. O psiquiatra sabe disso, quem trabalha sabe disso. Então ele fica trocando remédio, associando remédio, então tem que avaliar. Então você anti-oxida esse paciente, reduz a oxidação, ele passa a responder melhor, porque a oxidação impede a produção de neurotransmissor, etc. Aqui nós vemos no Parkinson também, né, a presença de metal pesado, que são carreadores para a oxidação. Metal pesado em excesso depleta a glutationa, depleta a catalase, depleta a opção de enzimas antioxidantes. E eles próprios podem gerar radical livre, né? Depletam as enzimas e podem gerar radical livre. Então, se você estiver tratando um parkinsoniano com estresse oxidativo elevado, vai ser difícil uma melhora clínica. Então, temos que avaliar. Então, isso é mais um exemplo de como que a oxidação, a elevação de radical livre do oxigênio,
podem, então, levar a um prejuízo do neurônio dopaminérgico, que é o neurônio que fabrica dopamina. Aqui um outro exemplo, hipertensão arterial, também uma doença ligada à perda do óxido nítrico. O óxido nítrico, o radical livre reage com o óxido nítrico e impede a vasodilatação, que é um fator crucial para instalar a hipertensão arterial. Então, isso é fundamental também, uma doença tão simples, a doença mais comum que acomete os humanos é a hipertensão arterial, uma doença simples, que pode ficar complicadíssima, né? Se não for bem cuidada, ou o paciente pode ter uma polifarmácia, dois, três antihipertensivos, porque por mais ação que eles tenham, né, sobre a ECA, sobre o cálcio, né, a oxidação é tão grande que impede a liberação do alcoolismo, dificultando o tratamento. Isso é bastante importante, né? E aqui é doenças do olho. Então, esse trabalho publicado agora em 2023, olho seco, ceratocônia, né, doença de conjuntiva, catarata, dejeção da mácula, relacionada à oxidação. Né? E recentemente, eu vi até agora um estudo grande do olho, a luteína e zeaxantina, que eram carotenoides específicos para a dejeção da mácula, melhora glaucoma, melhora catarata, está publicado. Né? E 10 miligramas de zeaxantina e 2 miligramas da luteína, e você então tem o quê? Você tem uma ação antioxidativa. Então, os carotenoides são muito potentes no olho. Uma outra forma de você produzir oxidação é a glicação. Por isso que a diabetes, a obesidade, que implica em resistência à insulina, é talvez um fator de um terreno biológico mais nefasto, que dá doença cardiovascular e favorece o câncer, que são as duas doenças que mais matam. Então, vocês veem aqui no processo de glicação, que é um processo fisiológico, é fisiologia. Glicação é um processo da união de proteína com açúcar, de gordura com açúcar, é LDL glicada, é gravíssima, isso é natural. Então, o corpo tem um sistema antiglicante, mas essa glicação, ela gera radicais livres de oxigênio, é uma fonte. Então, você tem que avaliar a glicose, tem que avaliar a insulina e avaliar a hemoglobina glicada, que não é o ideal. O ideal, só que no Brasil, a gente medisse todos esses produtos aqui, ó. Old, Gold, são os produtos finais da glicação. A glicada não é final, né? É uma Amadori. Tudo bem, ajuda, facilita, mas o ideal seria se a gente pudesse medir aqui esse produto. Então, a glicação é fundamental. E o que acontece na oxidação? Vou falar mais dessa enzima, desse produto, que é a glutationa, que é o maior poder, quer dizer, é a substância mais poderosa que nós temos contra a oxidação. Então, manter uma glutationa adequada, isoadequada, é fundamental nesse processo. O lipóico ajuda, a coenzima Q10 ajuda, a melatonina ajuda, mas o campo de ação da glutationa é enorme. Então, ela elimina radical livre do oxigênio, elimina radical livre do nitrogênio e elimina ou ajuda a eliminar os produtos da glicação, que é essa carbonila. E ainda participa da desintoxicação enzimática pela glutationa e pela glioxalase, que é a enzima que degrada o composto glicante. Então, a glicação, nós temos no nosso corpo os antiglicantes. O lipóico, a vitamina E, a carnosina, a beta-alanina, a carnosina, e a glioxalase. E a glutationa facilita esse processo, além de ser extremamente importante na desintoxicação da fase 2 hepática. Então, nós temos que avaliar a glutationa, medir a glutationa, avaliar a glutationa. E ela, quando está reduzida, está relacionada a todas essas doenças aqui. Alzheimer, ela, etc. Então, é um fator primordial. Não se pode tratar um paciente portador de doença crônica sem saber como estão as defesas dele contra esse processo oxidativo. Então, trabalho publicado agora em 2025 nas doenças do olho. Então, o olho é um dos órgãos mais oxidados que existem, ou agredido, porque a luz oxida, a luz e a circulação. É um órgão muito pequeno, com uma circulação muito grande, o olho. Então, o olho é muito fadado. O olho ainda tem um outro problema, que é a via da aldose redutase, formação de sorbitol. Então, repare, a glutationa, né, é sintetizada por essa enzima aqui, a glutationa sintetase.
gera a glutationa. Ela vai lá para o campo da glioxalase, vai ser um fator antiglicante. Mas a glutationa ela vai salvar todos os radicais livres produzidos no corpo. Ela vai salvar, ela vai se oxidar e vai neutralizar o radical livre. Então, esse sistema, glutationa reduzida, se oxida, né, e depois ela tem que ser regenerada. E aqui está um passo crucial na oxidação, essa redução da glutationa oxidada, quer dizer, o salvamento que é feito por uma substância chamada NADPH. É esse aqui, o NAD fosforilado, NAD reduzido fosforilado, que é gerado onde? Gente, na glicólise. Então, a glicose entra na célula, tem uma via chamada Haber-Meinhof, que gera o NADPH. O NADPH regenera a glutationa. Olha o que é fundamental. Aí eu vou dar selênio, B2, glutationa, legal, tem que dar mesmo. Mas se você não tiver um regenerador interno que ajude, você tende a fracasso. Então, o que pode reduzir o NADPH? Resistência à insulina. Que a resistência à insulina não deixa a glicose inteiramente entrar na célula. Daí a hiperglicemia. Então, como o NADPH vem da via da glicose, você está perdendo um redutor altamente potente. Então, corrigir a resistência à insulina também é um efeito antioxidante. Olhar a insulina, olhar o tamanho dessa insulina, pode ser pelo ROMA, pode ser pela curva de insulina, como queira, vocês têm que reduzir esse processo. Né? Vai usar canela, vai usar cromo, vanais, isso é uma conversa velha, mas a importância é essa. A hiperglicemia reduz o NADPH. E o NADPH, ele salva ainda no olho a aldose redutase para formar sorbitol, que é um fator de catarata. O sorbitol vai dar catarata. Então, o NADPH, né, que você vai aumentar na célula, quando você tem que ter B3, que é niacina, né? E depois você reduzindo a resistência à insulina, você vai dar o NADPH, que vai então salvar a glutationa, formando a glutationa reduzida, que realmente vai fazer efeito. Então, aqui está aqui o NADPH. A glicose entrou lá, NADPH. Por essa enzima glicose 6-sulfato desogenada. Aquela enzima que quem não tem pode usar o ozônio, que é a mesma conversa. Porque você não tem redutor, como é que você vai usar o ozônio, que é um oxidante? Por isso, a contraindicação, né? Então, quem pode fazer aumentar a glutationa? Qual é o meio aí? Então, você pode promover o suprimento e a síntese. Então, ainda o quê? O clássico, né? Riboflavina, 20 miligramas, dá o selênio, que é o metal da enzima, e dá a cisteína. Lembrando que a glutationa são três aminoácidos: cisteína, glicina e glutâmio. Então, você fornece isso numa fórmula. Né? Qualquer fórmula antioxidante tem que ter esses três compostos. Aumenta a reciclagem do GSH pelo NADPH. Vou até repetir aqui, NADPH. É conter a glicação, que a glicação aumenta muito o gasto da glutationa. Então, você tem que olhar a hemoglobina glicada. Se a hemoglobina glicada estiver elevada, 5,2, 5,9, 6, você está com um problema na mão. Então, vou ter que usar o quê? Um antiglicante, que olha, o lipóico, a vitamina E, a carnosina, que dá essa forma de glicoxil, a berberina e outros. Então, você tem que reduzir esse processo. Né? Olhar a glicada passa a ser um marcador de que alguma coisa está de uma forma inadequada em relação ao metabolismo da glicose, uma dificuldade da glicose entrar na célula por uma insensibilidade à insulina. O GLP-1, agonista, é uma arma importante nessas famosas canetas aí, e é um fator importante, é uma vitória da farmacêutica, né, da indústria, que realmente desenvolveu um produto que tem lá seus problemas, mas os benefícios dele são enormes e veio para ficar. Isso aí não adianta, veio para ficar, né, as canetas. E reduzir a oxidação, né, de uma forma geral, para você poupar um pouco a sua glutationa. Então, usar vitamina E, vitamina C, os flavonoides, resveratrol, cúrcuma, miricetina, fisetina e tantos outros, para você ajudar o sistema. Tem um trabalho que foi publicado, né? Qual é o maior poder do antioxidante? O alimento, quer dizer, flavonoide, vitamina C, ou a glutationa? A glutationa ganhou de bandeja. Quer dizer, o nosso endógeno é muito mais importante do que o exógeno, ok? Isso é muito, muito sério. Então, um marcador que a coisa está ruim é a gama-GT. Então, vemos aqui, ó, o espaço, como é que a gama-GT atua fora da célula? Como é que ela ajuda na glutationa? Ela quebra a glutationa, que ela solta o glutamato, que a glutationa são três aminoácidos: glutâmico,
glicina e cisteína. Ela solta o glutamato, a glicina e a cisteína são absorvidas, pega o glutão dentro da célula e sintetiza a glutationa. Né? Então, esse é o processo que ocorre. Então, a gama GT alta é um marcador importante. Você está com problema na mão. Alta quanto? 22, 24, 25 até 60. Porque dentro da normalidade, uma gama GT elevada está dizendo para você, olha, a gama GT está sendo muito utilizada, ela está alta, se afastou o alcoolismo, doença hepática, que ela pode aumentar nessas circunstâncias, mas vai para 80, 90, 100, 200. Nós estamos falando acima de 21, dentro da normalidade. A gama GT de 30, 32, hoje é marcador de risco para doença cardiovascular, por exemplo. Né? Então, a gente pode, então, como eu falei, então a gente fornece, você dá ANAC, B2, selênio, né? E já existem trabalhos com a glutationa lipossomal, que dá glutationa, GSH, tantas miligramas, se não for lipossomal, não entra na célula. Então, vou mostrar um trabalho publicado que dizendo que a lipossomal entra. Então, se o fabricante garantir que a glutationa é lipossomal, você pode prescrever 250 miligramas da glutationa. Caso contrário, não prescreva. Né? E aumentar um fator muito importante dentro da célula, que é uma proteína chamada NRF2, que é uma proteína que ela aumenta a síntese de desintoxicantes e a síntese de antioxidantes. NRF2, ela é aumentada pelo ozônio, mas é aumentada também pelo epigalo catequilo galato, pelo chá verde, pela fluoretina da maçã e pelo gengibre, o gingerol. Aumenta o NF2, quer dizer, aumenta a proteína que vai estimular síntese de antioxidantes e de desintoxicantes hepáticos. A outra forma de você poupar a glutationa é fazer o quê? Inibir a aldose redutase. É a tal que vira sorbitol. Pega a glicose e vira sorbitol. Então, ela gasta muito do GSH. Então, a berberina, a famosa berberina, 100, 200 miligramas 2 vezes ao dia, ela pode bloquear o dose resultado. A ginkgo biloba é meio fraca para isso, mas é um composto que pode ser feito. E a outra é aumentar o NADPH. Como aumentar o NADPH? Ter a B3, a carência de B3 é difícil de ter, mas você pode dar lá uma quantidade de niacinamida, e se houver resistência à insulina, você pode usar canela, cromo, vanádio, zinco, aqueles compostos que reduzem a resistência à insulina. Então, essa é uma forma de você fortalecer a glutationa. Outra forma, reduzir a glicação, que a glicação gasta GSH, sulforafane do brócolis. Então, repara bem, usar antioxidante tem que ter um critério, tem que ter uma forma de você fazer. Aonde eu vou? Quem é esse meu paciente? Ele é um paciente com metal pesado? Ele é um paciente glicado? Né? Ele é um paciente desnutrido, ele não tem selênio, não tem zinco, não tem vitamina C, tem vitamina E, para você ver aonde você pode atuar, em qual a melhor forma de você atuar. Então, o sulforafano do brócolis, ele é um poderoso ativador da glioxalase, esse GLO, que é a enzima antiglicante endógena. Inibição dos AIDS, né? Quer dizer, reduzir a glicação por quê? Com glicoxil, o lipóico, vitamina E, são os antiglicantes, né, que nós temos no nosso corpo. Tá? E, claramente, usar antioxidantes secundários, como eu falei anteriormente, para você poupar a sua glutationa. Então, vamos lá, C, lipóico, flavonoides em geral. Aqui é o trabalho que eu falei, que o autor usou a glutationa lipossomal ele levou, estava lá no eritrócito, no plasma, nas células brancas do sangue, o aumento da glutationa. Então, essa glutationa lipossomal penetra na célula. O que penetra na célula já é aminoácido. Proteína não entra em célula. Né? Ela é quebrada no estômago, é absorvida no intestino, carregada no plasma, e cada aminoácido entra lá, arginina, glutamina e tal. Tripeptídeo e tal, não entra. Agora, essas técnicas farmacêuticas estão aumentando muito a penetração de flavonoides e outros compostos, graças à tecnologia. Né? Aqui nós vemos aqui, ó, ela restaurando a glutationa na doença do olho. Né? A glicação leva a catarata. Né? Então, você tem a hiperglicemia, que ajuda a formar a glicada, depleta GSH. Vai embora o teu GSH.
na glutationa. Com isso, você tem um quê? Um aumento do processo inflamatório pelo NF-κ beta, aí você tem um quê? Criação de novos vasos, então você tem uma desviação da mácula seca, passa a ser uma desviação da mácula com neovascularização, que é o estágio 3, o estágio 4 da desviação da mácula, semente grave, leite, e por aí vai. Então, isso aqui é fundamental. Então, tem que promover a glutationa, síntese, aumentar todo aquele processo que eu falei para vocês. Né? Então, o que nós temos que fazer, gente, já caminhamos já para o nosso final da aula, é pedir marcador de oxidação. Indireto, gama-GT, né, ácido úrico, são indiretos, não são diretos, são indiretos. Você pode pedir uma alonil de aldeído, que no Brasil até 4,8 nanomol, é hidroxidada na saliva de preferência, né? E esse está chegando no Brasil. Esse está chegando aqui no Brasil, que é o 8-óxido de guanosina, né? Um sulfito na urina. É um dos mais usados do mundo. Você deu um trabalho de que o autor médico radical livre, ou ele usa o MDA, ou ele está usando agora o 8 de guanosina. Você pode pedir a glutatião peroxidase, tá? Pode pedir eritrocitária, então você vai ver quanto você está, como que o paciente está, qual é o lado fraco dele. Ou às vezes ele pode ter até isso aqui não é muito tocado, mas o que eu uso? Se houver um processo inflamatório intenso, que esse é mais fácil de medir, PCF, ferritina, triglicerídeo, HDL, insulina, leptina, né? E até uma interleucina 6, o fator glicosímio alfa elevado, você pode subentender, pode ser inflamado, está oxidado. Isso é quase que uma regra geral. Mas é bom você ter os marcadores, né? E aqui nós vemos esse, a guanosina, né? Então, o radical livre do oxigênio, ele produzindo a mitocôndria ou qualquer fator, ele atravessa o núcleo e vai na base do DNA, e na base RNA também, vai no RNA, no DNA, e faz uma lesão na base, na guanina, e aí você mede na urina, sai na urina, é excretado esse produto na urina, e você mede. Está chegando aqui no Brasil esse produto, está faltando, me parece, apenas a Anvisa liberar o exame como realmente útil, aquele trabalho que a Anvisa tem que fazer. Esse é o aparelho que eu tinha no consultório. Né? Esse aparelho eu tinha, eu comprei esse aparelho há 20 anos atrás. E ele mede o peróxido, ele mede o peróxido. O peróxido é um potencial oxidante, ele não mede o radical. Né? Aliás, aqui nenhum exame aqui mede radical. Tudo aqui mede a consequência. O radicalismo se mede só em pesquisas avançadas, aparelhos sofisticados. Tudo aqui é a consequência do radical. E essa media, né? Mas aí o belo dia o fabricante não parou de fabricar o kit e o aparelho ficou abandonado. Né? Ela tirava o sanguinho da pessoa, colocava aqui, né? E saía lá o peróxido de hidrogênio, e tinha reprodução, ele era legal por isso, que eu fazia o tratamento, caía o valor, quer dizer, me ajudava bastante. Estou falando aí de 2005, 2008, mais ou menos nessa época, e foi uma pena que eu usei poucos anos, que depois o kit sumiu do Brasil, Calegari, não estou falando de Calegari, que o nosso querido Calegaro é italiano. Eu entrei em contato com a empresa, mas subiu, todo mundo subiu. Então, ainda antioxidando, a gente, como eu falei, pode aumentar o NF2, né? O ozônio, eu falei, ó, cúrcuma, hidratol, catequina, melatonina, sulforafano, até estatina aumenta a NF2. Estatina tem um certo poder antioxidante, né? E isso dado prescrito, né, um curete, um resveratrol, pigarocatequina, tudo isso você pode estimular o teu corpo a produzir mais antioxidantes ainda. Né? Então, isso é um dado importante. Eu tenho usado, atualmente, dois produtos. Né? Então, antes de eu falar nos produtos, então, aquela forma básica que muitos aí foram meus alunos, eles sabem, que é o selênio, B2 e cisteína, né, para glutationa, zinco, cobre, manganês para o sistema da sódio. Essa forma continua sendo fundamental. Né? Agora, ela é muito impotente no paciente grave. Né? Então, você tem que socorrer com os flavonoides e com esses compostos que eu citei agora aí, acrescentando sulforafane, né, que é muito importante, reduzir a resistência à insulina, fazer antiglicação com a hemoglobina glicada passar de 5,6, 5,7, você começar a se preocupar com a insulina, trabalhar em cima da insulina, isso é um fator muito importante. Dois produtos eu tenho usado ultimamente, estou ganhando uma certa experiência, mas são promissores, que é um produto que tem esse nome, é um nome registrado, que é o Reverse, né?
da bixorelana, ele tem o geranil, geraniol, tem o delta-tocotrienol, vitexina, o ácido oleico e o ácido clorogênico, que são flavonoides, né? Então, a vitexina vem derivada da apigenina, o maracujá é um potente antioxidante. É tanto que é dele que sai a crisina, né? Que é a crisina que a gente usa para bloquear a aromatase, é do maracujá também. Então, é um produto que eu tenho usado, ele tem algumas propriedades interessantes, né? Por exemplo, ele tem ação GLP-1, agonista GLP-1. Ele, por exemplo, aumenta a MPK. A MPK é uma proteína fundamental. O benefício da digestão calórica é porque aumenta a MPK. Ele otimiza o GLUT4, que é o receptor da glicose, e otimiza o receptor de insulina. Então, ele tem várias, essa mistura de flavonoides que ele tem, mais o geranil e o geraniol, tem várias coisas muito interessantes. Tá? Muito interessante. Ele tem uma ação em cima de serotonina, tem uma ação no eixo hipófise adrenal, pituitária adrenal, saúde cardiovascular, estimula a NF2. Então, eu tenho usado o reverso, 630 miligramas, mais assim do paciente obeso cardiometabólico. Tá? Então, ele está fazendo placa de gordura, ele tem hipertensão arterial, ele tem triglicerídeo, colesterol, ele tem um risco cardiovascular, pode ter até uma LPA elevada, não porque ele vai baixar a LPA, é porque com LPA elevada você tem antioxidante te inflamar intensamente. O reverso tem sido interessante. Tá? 630 miligramas no paciente mais para magro, com IMC mais baixo, e no paciente com IMC mais elevado, 2 a 3 por dia manda fazer, manipula o reverso. Né? Ele tem umas contraindicações dele, tá? E alguns medicamentos podem dar efeito colateral. Né? E o outro produto que eu tenho gostado muito, tenho usado, tem até no meu livro de dor, é o beta-cariofileno, né? Que ele vem dentro de um composto também com uma raiz chamada Secure. Ele tem sido interessante para dor crônica, o Secure eu tenho usado em fibromialgia, aquelas dores assim, mais arrastadas, artrose, e ele também tem um poderoso efeito antioxidante, um anti-inflamatório, e interfere também a maior oxidação da glicose, maior captação da glicose. Interessante. Ele, por ser inflamado, tem essa insulina. Então, ele tem esse efeito. Né? As plantas são multifuncionais. Né? Remédio que às vezes é muito pontual. O remédio só atua num ponto. Bloqueia isso, bloqueia aquilo, ou ativa isso. Quando você usa planta, né, vegetal, normalmente os vegetais são multifuncionais. Então, o Secure tem o beta-carotenoide, que é um canabinoide alimentar, né, mas não tem efeito psicoativo. Tem o geraniol, que é daquela cascata das sílices do colesterol, que a estatina bloqueia. Então, quando você faz geraniol, você está protegendo contra o efeito secundário da estatina, que é o bloqueador da coenzima Q10, da sílice Q10. Tem o delta-tocotrienol, que tem parecido na literatura com a vitamina E mais potente para o nosso trabalho. E não é o alfa-tocoferol, é o delta-tocotrienol. E aí, dois flavonoides, a quercetina e o ácido clorogênico. Então, pessoal, foi isso que eu separei para vocês hoje, né? Quer dizer, talvez uma, uma forma de avaliar a oxidação com novos agentes, né? Fugir daquele beabá simplório, porque as doenças crônicas são muito complexas, são muito complexas. Você tem de conta os pacientes com 3, 4, 6, 7, 8 tipos de remédios, e cada ano ele vem com uma novidade, agora ele é hipertenso, agora o rim não está funcionando direito, agora a insulina dele subiu, o glicose subiu, os pacientes são assim. Agora arrumaram uma depressão, agora o cortisol está baixo. O paciente que vai ou envelhecendo, ou ele vem tratado apenas na alopatia, né, que é sinal e sintoma, ele vem bem muito ruim. Então, esses marcadores são importantes, encher, também ter as lúdicas, etc. E também é muito importante também a gente ampliar o leque de uso dos antioxidantes, porque as coisas estão piores. Por que está pior? Porque as pessoas sobrevivem mais hoje. Não há dúvida, a população está ficando velha, mas com artrose, com depressão, com câncer, com doenças cardíacas, sobrevive ao infarto, porque a tecnologia médica hoje é maravilhosa.
né? Sobrevive, mas carrega no futuro insuficiência cardíaca, né? Você tem hoje mais doenças crônicas do que tinha, pelo próprio envelhecimento e por essa falta de visão um pouco dos colegas alopatas que só querem botar glicose em 90, botar pressão por 12 por 8 e etc, etc, mas sem se preocupar, porque pela potência do remédio, ele fica satisfeito. Mas você coloca 12 por 8 hipertenso, mesmo ele é oxidado. Ele bota 12 por 8. Os remédios são tão potentes hoje em dia que ele derruba a pressão, mas o cara mantém o estado oxidativo, mantém o estado inflamatório. E amanhã, daqui a algum tempo, ele vai ver que aqueles 50 miligramas de losartano já não é mais suficiente, ele vai e associa com a lodipina. Aí vai caminhando a humanidade, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, né? Estamos aí para a gente ver. Primeira coisa que aqui é a bronca do microfone aberto. Alguma pergunta aí, pessoal? Deixa eu passando aqui no chat aqui. Deserto aqui, aqui no Rio de Janeiro, né? Deserto do Rio de Janeiro, né? E só tal. Professor, boa noite. Primeiro, Boa. obrigada. Suas aulas são maravilhosas. Eu, se Deus quiser, vou fazer Ah, uma pós contigo. Adoro os seus ensinamentos. E eu queria saber, o beta-cariofileno, o doutor usa para dor crônica, artrose, usa para artrite também ou só para artrose? também para artrite, para fibromialgia, Uhum, né? Então, mas sempre dentro de um contexto que já estou fazendo de tudo, né? Eu não uso esse medicamento assim, isso aqui tem para dor, como analgésico. Não. Eu uso porque ele tem um efeito inflamatório, tem um efeito antioxidante, ele tem um efeito de poupar com a coenzima Q10, que é um dos fatores ligados também à fibromialgia, que não sabe, fibromialgia, a mitocondropatia, né? E daí é muito estudo, mas então ele tem sido útil. Ele tem sido útil. Além de ter quercetina e clonidina, que são bons para nós. Então, eu tenho usado de uma forma para dor crônica, né? E eu tenho visto, para dor crônica, eu uso também muita vitamina D. A vitamina D tem sido também uma surpresa, né? Porque depois que eu li um trabalho de câncer, que é o uso da vitamina D hospitalar, reduziu o uso de fentanil em pacientes com câncer, né, como analgésico. Então, eles viram, né, que os pacientes que estavam usando vitamina D ou tinham a vitamina D mais elevada, requeriam menos fentanil. Então, a gente tem usado isso aí, tem ajudado de forma interessante. 500 miligramas 2 vezes ao dia. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Muito dessas minhas novidades estão na quarta edição do meu livro de estresse, né, que é o meu livro que eu mais vendia, né? Quarta edição. E a terceira para a quarta levou um ano, né? Eu fiz a terceira o ano passado, esgotou, fiz a quarta agora em junho. É um livro totalmente modificado, aquele que eu chamo do meu Guyton, né? Que fala da estresse inflamatória, estresse oxidativo, do leaky gut, que agora eu uso esse leaky gut agora, esse leak está usando doença do olho, né? Porque é quebra da barreira, né? Doença do olho. Então, você está vendo essa pressão do líquido, a quebra da barreira retiniana, sangue e retina. Olha que interessante. Então, o processo inflamatório intestinal está quebrando barreira na retina. O processo de intestino está quebrando barreira enteroencefálica. É o leaky brain, né? Então, leaky gut, leaky brain, é leak para todo lado aí. São os eixos do intestino, né? Então, tá, tem um capítulo grande do livro sobre essas novidades, né? É o livro que eu mais vendo, é esse. E é um livro que é um livro de estudo, né? Um livro e já tem lá as outras edições não tinha tratamento. Eu já coloquei tratamento na primeira e segunda edição, não tinha tratamento nenhum. Já coloquei na terceira e agora mais um pouquinho na quarta edição dele. Tem no seu site, Arthur? O livro? Tem? O livro está no seu O que que site? tem? Não, o livro, vocês vendem no seu site? Tá, o que estresse está no site, está no site, Tá bom. está no site. Né? Para olho seco e síndrome de Sjögren, o que o senhor correu? Pergunta aqui da colega, quem foi quem perguntou aqui? Maria, estou vendo aqui, eu perdi aqui o nome aqui. Ela está perguntando sobre o olho seco, o que eu uso? Lactoferrina, evidentemente. A lactoferrina que é uma proteína fabricada no corpo humano, né, da lágrima, da saliva,
no leite materno, lactoferrina, um imunomodulador, né? Eu usei muito na época do Covid, 100 miligramas ao dia, isso é boa para olho seco. Olho seco, ômega 3 em baixas doses, tá? Baixas doses de ômega 3 no olho seco. Claramente, se estiver ligado à artrite ou jovem, vitamina D. Claramente, aí você tem três produtos aí que podem ajudar bastante no olho seco, aquele teste de Schimmer, né? Melhora o teste de Schimmer, que melhora a secreção da lágrima, né? Também tem um processo inflamatório que a célula que fabrica, ajuda a fazer esse muco da conjuntiva, né? Ela também pode estar oxidada, inflamada, então o processo inflamatório pode levar também ao olho seco, agrava muito a menopausa, com certeza, né? Já que o estrogênio ele é um retentor de água, então, às vezes, a perda do estrogênio pode ser um fator agravante. Então, lactoferrina, com certeza, é um benefício bastante grande para o ser. Glutathione tem ajuda no lipedema. Olha, o lipedema, eu trabalho se tiver marcador, porque a lipedema aí tem um processo inflamatório, pode ter oxidativo. Então, você mediu lá, olhou, pode até cura. Mas no lipedema eu trabalho mais com proteção venosa, né? E estímulo progesterona, né? Que há um bloqueio da progesterona no lipedema e há um desequilíbrio estrogênico, né? Entre o receptor alfa e o receptor beta, né? Então, você tem uma alteração hormonal no lipedema, tem uma alteração de vaso, né? Então, usar esses vice-viníferos ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Um processo anti-inflamatório também e a questão hormonal. O lipedema, a parte do hormônio está muito estudo ainda, é muito recente, dos 2, 3 anos para cá. Mas a maioria dos autores estão colocando a culpa no desequilíbrio estrogênico, principalmente receptor alfa, beta estrogênico, e a resistência à progesterona. Então, o uso da progesterona tem sido benéfica. Foi a Neide Maris que perguntou sobre o olho seco. Tem mais alguma questão? Se eu puder responder. Poderia passar a última forma anti-inflamatória, mas qual foi a forma anti-inflamatória que eu dei? Antioxidante? Você deve querer dizer. Deve ser isso que ela está querendo dizer. Quem foi que perguntou aqui? Então, seria o selênio, né? Selênio, é a forma mãe, né? É selênio, 50 microgramas, a B2, riboflavina, 20, cisteína, 250, 500 miligramas, N-cisteína, depois 20 de zinco, 1 de cobre e 1 de manganês, 2 vezes ao dia, né? E associado a ela, flavonoide, vitamina C, vitamina E, aí de acordo, né? Também quero aproveitar a oportunidade de dizer que eu já estou na parte final da turma desse ano, né? Eu voltei a fazer apenas. ah, Alguém colocou aqui a Kátia, daqui da Kátia, essa aí é professora. Resistência à progesterona é muito comum na ginecologia, claro, claro. E um desequilíbrio estrogênico, né? Que vai dar lá as miomatoses, né? E por aí vai as doenças estrogênicas, estrogênio excessivo. Então, eu estou terminando o curso agora eu resolvi fazer somente o curso online, tá? Esse ano tá bem legal o curso. E eu resolvi uma coisa assim, não é? Eu reduzi muito o número de professores do curso. Eu tinha feito uma época, até 2018, né? Agora eu reduzi bastante, porque eu saiba tudo, é logicamente que não, né? Mas é porque o que eu notei quando em 22, e 23 e 24, quando eu chamei vários colegas, todos de alto nível, o que me pareceu foi que os alunos ficaram, às vezes mais com dúvida do que com certeza, porque isso é lógico, né? A maneira de ver doença, ou qualquer área tecnológica, né? Qualquer área. Cada profissional tem uma forma de ver, de atuar e ter um sucesso no que ele faz, acabou, ele vai expandir aquilo ali dele, né?
Então, eu comecei a sentir uma diferença entre esse trabalho e o trabalho que eu fazia antigamente, que eu praticamente eu dava todas as aulas. Então, eu voltei a dar todas as aulas. Então, convido um ou outro colega para fazer um acréscimo de uma, de uma, de uma ação que eu não tenho muita experiência clínica. Tá? Então, tem sido muito, muito legal. Sexta-feira faz aula prática, sábado, domingo, aula teórica. A próxima edição começa em março, né, do curso. São 12 meses, tem sido bastante, bastante legal nessa parte. Deixa eu ver aqui, acho que terminaram a pergunta, que eu primeiro alguma dúvida que eu podia dar. Tá aqui, vou abrir uma turma aqui do 2026, sim. Aqui estão perguntando aqui, eu vou abrir sim. Já está até aberta já no site. Também eu dei uma mexida no site, né? As gravações vão ficar melhores também, as gravações estão um pouco ruins, vão ficar melhores as gravações. E é isso aí. Alguma pergunta, alguma coisa? Então, pessoal, eu não sei, vai ter uma outra live no seu assunto. Eu coloquei lá no site uns 6 aulas que eu vou dar agora, com vários assuntos. Tá? Hoje foi a aula de oxidação. Vou falar aí também de olho, vai ter patologias no olho, vou ter outros assuntos também, que eu nem recordo agora exatamente o que eu coloquei lá. Então, nós vamos ver se a gente se encontra outras vezes. A próxima aula vai ser lá para o mês de novembro, mais ou menos. Né? A microscopia, a Taline está perguntando aqui. Olha, Taline, eu usei muito a microscopia de campo claro. Eu não fiquei, depois eu fui desanimando para avaliar oxidação pelo campo claro. O campo escuro, eu dou muito valor. Campo escuro, microscopia de campo Ah, campo escuro. escuro. Agora, o campo claro para oxidação, quer dizer, é pouco. Você tem lá o corpúsculo de Heinz, que aparece em 1 milhão de anos, aparece um. Aquele sim, se é patognomônico de oxidação. Né? Mas é 1 em 1 milhão, então certo, você não vai encontrar esse corpúsculo, em centenas de pacientes, milhares vai encontrar. Então não adianta muito. Então eu fui abandonando o campo claro. Né? O campo escuro eu acho uma ferramenta bem interessante. Né? Para marcar a inflamação, para marcar alterações de membrana de hemácia, né? Para ver a célula branca, atividade de célula branca. Então, eu acho interessante. Mas o campo claro, não. Mas hoje você pode fazer, hoje você tem um microscópio, no microscópio só você faz os dois, né? Você só virar lá objetivo, você transforma campo claro em campo escuro. Então, pode usar. Quando eu comecei, há 30 anos atrás, eu tinha um campo claro e um campo escuro. Né? Mas hoje, Ah, como você, sim. né? Aí você pode comprar e aí é só rodar, não vai gastar muito mais dinheiro para ter os dois. Mas eu acho que o campo claro, ele. É E melhor aqueles então laudos, partir direto para o campo escuro. aqueles laudos que dão no campo claro, isso aqui é osteoporose, que é a fadiga adrenal, eu achava aquilo um chute, né? E só usava para oxidação. E mesmo assim, Para não batia, entendeu? Quando eu comecei a pedir os marcadores, né, depois de um tempo, eu fui considerando a vocês, eu peço os marcadores, as coisas às vezes não batem direito. Aí eu comecei a, sim. a, a deixar de lado. Ah, maravilha. Obrigada, professor. Ah, então, pessoal, se o Humberto tiver uma maior pergunta, eu vou, eu vou, eu vou me, me despedindo de vocês. Tá bom, Arthur? Obrigado por Tá tudo. bom, meu querido? A gente Obrigado tem por... conta semana que vem, não? Sim, sim, semana que vem. Valeu, Terça que vem. Arthur. Um Terça-feira. abraço. Tá bom. Obrigada, Grande professor. abraço. Obrigado, Obrigado, doutor. Obrigada. professor. Tamo Boa junto, noite. viu? Abraço a Boa todos aí. noite. Obrigada, doutor.